Olá, meus amores! Ele mais uma vez aqui para a nossa aula de História. Mas antes de darmos início ao nosso conteúdo, gostaria de saber como é que vocês estão. Tá todo mundo legal? Todo mundo bem? Coisa boa! Estou feliz, por estar mais uma vez aqui para assim a gente dar continuidade no nosso conteúdo. E assim, falando ainda sobre formas de lazer. Já convido a todos vocês pegarem os seus livrinhos e colocarem aí, na página 200, certo? Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre associações recreativas e operárias, certo? No decorrer aqui da explicação vocês entenderão melhor o que esse ponto vai estar falando hoje, tá bom? Então, nos anos de 1890, ocorreram muitas transformações no Brasil, no nosso país, certo? E assim foram criadas fábricas, certo? Houve o crescimento das cidades, a chegada dos imigrantes e a libertação dos escravos, dos escravizados afro-brasileiros, certo? E nessa época, várias associações recreativas e operárias foram criadas para cada grupo social. E esses espaços eram de lazer e de socialização. A gente bem sabe que socialização é a questão de convivência com outras pessoas. Então, galerinha, se a gente fosse observar o nosso livro 2, que a gente utilizou logo ali, quase no meio do ano, não é verdade? A gente pôde ver a questão dos grupos humanos, não é verdade? E lá apresenta as principais etnias que integram, a sociedade brasileira, como a gente bem estudou. E também mostra como foi o processo de imigração para o Brasil. Sendo assim, os imigrantes se reuniam nas associações para manter sua identidade cultural. Os libertos se reuniam para se divertir e se ajudar, pois muitas pessoas tinham preconceito contra os afros brasileiros, mesmo com o fim da escravidão. No final do século XIX, as pessoas começaram a se reunir e assim criar espaços de socialização e lazer, por conta própria, tá bom? E ainda hoje os grupos sociais, criam grupos, criam clubes e também a associação de acordo com interesses específicos, certo? Como vocês podem saber, existem associações de futebol, associação de vôlei, também de natação e entre outros, que são consideradas formas de lazer, tá? Nas associações recreativas existiam vários clubes, tá? De xadrez, de literatura, do automóvel, de dança, de canto, teatro, de bordado e pintura, também futebol e entre tantas outras, certo? Na cidade de Porto Alegre, é uma capital brasileira, onde há um quilombo urbano. E ao contrário do que se pensa, a região sul ela também recebeu imigrantes africanos. E pode-se dizer que o estado do Rio Grande do Sul tem o maior número, certo, de africanos que, como escravizados, trabalhavam nos costumes. Então, como mostra aqui, a logo da Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora, fundada em 31 de dezembro de 1872 na cidade de Porto Alegre, é a primeira sociedade recreativa do Brasil, fundada por afro-brasileiros libertos. Sendo assim, não é de se espantar que a primeira associação de afro-brasileiro tenha sido criada em Porto Alegre, como a gente bem viu aí. E a Sociedade Floresta Aurora, como a gente viu, ela foi criada em 1872, antes mesmo da assinatura da Lei Áurea. E teve como um sócio um senhor chamado João Cândido, que em 1910 ele liderou a revolta da Chibata, ocorrida no Rio de Janeiro, que era contra os castigos físicos, certo, sofridos pelos afro-brasileiros que atuavam na Marinha. E o seu nome, ele faz referência ao endereço da primeira sede da associação, a Rua Aurora, que é a esquina com a Rua Floresta,
tá? E a Associação Floresta Aurora, ela ainda existe e a sua página na internet, ela pode ser visitada assim em rede social, tá bom? Então, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os esportes, tá bom? O esporte, galerinha, também é uma forma de lazer, tá? E eu queria perguntar a vocês gostam de praticar esportes? Se sim, quais são os esportes preferidos de vocês? Legal! Então, as modalidades esportivas, elas são ótimas formas de lazer. E o esporte também pode ser praticado de forma individual ou de forma coletiva, quando se existe mais de uma pessoa, não é? 5 e assim, entre outras quantidades. E entre os esportes mais praticados no Brasil está o futebol, que é uma marca, né, registrada no nosso país. Quando fala de futebol, a gente vê o Brasil como um forte candidato, né, nesse quesito também. E esse esporte ele foi criado na Inglaterra e foi trazido para o Brasil por Charles Miller, certo, nos anos de 1890. Inicialmente era jogado apenas por quem tinha dinheiro, porém, né, rapidamente se tornou um jogo muito popular, fazendo assim com que todos tivessem acesso. Um exemplo é o Esporte Clube Vitória, que é um time de futebol que foi criado na Bahia, certo? No ano de 1899. E ele era formado por um grupo de amigos que residia ali no bairro Vitória, que era uma área nobre de Salvador, que foi o local onde recebeu a influência inglesa, ok? E nas décadas de 1930 e 1940, o presidente da época era o Getúlio Vargas, ele investiu bastante no futebol para que, né, se tornasse um esporte nacional praticado em todo o país. E nesse momento foram construídos os grandes estádios, como o Pacaembu, que fica em São Paulo, e o Maracanã, no Rio de Janeiro. E pouco tempo depois, no ano de 1950, o Brasil ele foi sede da Copa do Mundo e posteriormente, né, no ano de 2014, né, que o Brasil novamente foi sede da Copa do Mundo. Ok, galerinha? E aqui a gente tem uma pequena atividade de olho no local, na qual você vai responder aí, tá bom? Com a ajuda da mamãe, do papai, do seu responsável. Dando continuidade, vemos aqui o para saber mais, que quando o futebol começou a ser praticado no Brasil, as mulheres ricas iam assistir as partidas e durante os jogos, certo, elas ficavam tão nervosas que elas torciam suas luvas ou a barra dos seus vestidos e assim surgiu a expressão torcida de futebol, que no caso é o ato de acompanhar e torcer por um time, certo? Como a gente consegue visualizar ainda nos dias de hoje, né? As torcidas de futebol são bem animadas. E assim, vemos aqui um pouco sobre a questão de mulheres no futebol. Houve-se, gente, um preconceito muito grande a questão das mulheres jogando futebol. E entre o período de 1941 e 1979 foram criadas assim leis que proibiram o futebol feminino, pois eles consideravam que as mulheres eram frágeis, certo, para esse esporte. E assim, durante 40 anos, as mulheres elas foram impedidas de jogar futebol. Mas isso não significa, certo, que elas não jogavam escondidas, certo? Então, somente no ano de 1988 foi reunida assim a primeira seleção brasileira a representar o Brasil. E o primeiro mundial oficial foi disputado em 1991. Então, com o tempo, né, o futebol ele se popularizou no Brasil e as mulheres também começaram a praticar esse esporte. E como a Tilly falou, né, naquela época havia sim muito preconceito e as pessoas achavam errado e perigoso que uma mulher fosse jogar futebol. E a legalização do futebol feminino ocorreu em 1983. Então, desde aí, né, vários times e campeonatos começaram a ser organizados
a questão das mulheres. E aqui a gente tem uma jogadora muito famosa e conhecida no nosso Brasil, que é a Marta Vieira da Silva, certo? Que nasceu em 1986 no estado de Alagoas e é a jogadora de futebol feminino mais famosa do mundo, tá? A Marta, ela começou a sua carreira profissional no Vasco da Gama no ano de 2000, aos seus 14 anos. E assim ganhou inúmeros títulos e medalhas para quê? Para o Brasil, e também foi escolhida por 6 vezes como melhor jogadora de futebol do mundo. Olha aí, né? É algo assim gratificante para o mundo do futebol e também, né, para o mundo feminino aí, sendo representado por uma mulher guerreira. Muito bom. E, dando continuidade, vemos aqui a questão de outras atividades físicas, que a prática de esporte, além de ser uma forma de lazer, é também importante para manter o corpo saudável, desenvolver assim a coordenação motora e também a questão da socialização. E as atividades físicas, elas apresentam regras e espaços que devem ser respeitados, mesmo que alguém, certo, pratique um esporte individual, como a corrida. Não é necessário ser atleta para praticar esportes, contudo é importante ter a orientação correta para não se machucar. E vemos aqui a questão do esporte e a inclusão, que existem pessoas, como a gente bem sabe, né, que possuem suas limitações físicas ou têm as dificuldades de locomoção. E mesmo assim, essas atividades físicas, elas são adaptadas para todas as pessoas, para que possam praticar esportes, tá? Ajudando assim a fortalecer o seu corpo e ajudar a mente também. E praticar esporte também é uma forma de superação. Superar, galerinha, é acreditar que você consegue melhorar cada vez mais. Independente da área, certo? Você pode sim melhorar. Então, você conhece alguma forma de esporte inclusiva? Olha só, aqui a gente tem alguns exemplos, certo? Que muitas modalidades esportivas adaptadas temos para os cadeirantes, né, e também para pessoas com limitações físicas, como mostra aí a imagem, certo? E também, como vocês bem sabem, existem uma competição esportiva mundial que é feita somente para os atletas com deficiências, que é chamada de Paraolimpíadas, certo? Bem interessante, você pode até estar colocando aí no YouTube depois, alguns vídeos que falam sobre as Paraolimpíadas, tá bom? Garanto que vocês irão gostar demais. Muito bom. Entrando aqui na próxima página, a gente tem uma pequena atividade, mão na massa, que a gente vai resolver junto, tá bom? Bora lá. Sobre a festa da Toré, marque V para verdadeiro e F para falso. Letra A fala assim: nas festas dos Calacol, o canto não é importante. Pelo que a gente estudou lá na aula passada, no texto que fala sobre a festa de Toré, né, e o povo lá, a comunidade de Calacol. O canto é importante, não é verdade? Então, essa alternativa aí, ela é falsa, ok? Letra B. Na Toré, o canto é um formato de pergunta e resposta? Sim, né? Como a gente viu lá aquele exemplo. Então, essa alternativa aí, ela é verdadeira. Letra C. Apenas as mulheres participavam da Toré? Não. Era sim liberado para homens e mulheres, não é? E crianças também. Então, essa alternativa aí é falsa. Segunda questão. Escreva uma semelhança entre a festa do Divino Espírito Santo e a festa da aldeia Calacol. As semelhanças que a gente pode encontrar em quê? Que em ambas as festas há músicas e comidas, né? Homens e mulheres participam e também ambas são celebrações religiosas, ok?
Só consertar aqui, galerinha. A tia escreveu tudo com letra maiúscula. Ok? Podemos passar para a terceira questão. Pronto. Escreva o significado de socializar. Como a gente bem viu, né? Socializar é conviver com outras pessoas, certo? Ok? Prontinho. Agora a gente vai estar passando aqui mais adiante para mim só explicar a vocês. A questão 4, 5 e 6 vocês irão fazer juntamente com os responsáveis de vocês, tá bom? Meus amores, agora a gente vai passar para a nossa ficha de atividade. Página 121. Bora lá. Esportes também são formas de lazer. Então, você vai relacionar a bola correta de cada esporte. Aí a gente tem as alternativas de a letra H, certo? Letra A, tênis. Letra B, vôlei. Letra C, futebol. Letra D, basquete. Letra E, beisebol. Letra F, boliche. Letra G, golfe. E a letra H, futebol americano. Então, vamos lá fazer aí a associação, certo? A primeira bolinha aí, como mostra na imagem, ela é voltada para o futebol. Então, qual é o item que eu vou colocar aqui? Item C. Próxima. Essa bola aí é a bola de basquete. Então, aqui eu vou colocar o item D. Próxima bolinha é a bola de vôlei. Coloca aí, letra B. Próxima é a bola de tênis, certo? Então é a letra A. Próxima bolinha é a bolinha de beisebol. Letra E. E a próxima é a bolinha de boliche, não é verdade? Então, ela é a letra F. A próxima é a bolinha de golfe, certo? Que é a letra G. E por último, aí a gente tem a bola, né, de futebol americano, que é a letrinha H. Ok? Conseguiu fazer? Próxima questão. Próxima questão, a tia ele vai só apagar aqui o quadro para a gente dar continuidade, ok? Já pode virar aí a sua folhinha para você visualizar. Pronto. Vamos lá, segunda questão. Em uma entrevista realizada com várias pessoas, foi feita a pergunta: você gosta de praticar atividades físicas? Então, observe o gráfico com as respostas e depois responda as atividades, ok? As alternativas que irão vir. Temos aí um gráfico, certo? E nesse gráfico, a gente vê, né, que vem algumas quantidades, né, valores, numerações, trazendo assim a resposta para cada corzinha nesse gráfico. Na corzinha vermelha, que tem como representação aqui o número 40, está falando o quê? Sim, gosta, porém tem preguiça. Por isso, não pratica esporte, certo? Então, essa quantidade respondeu que gosta, porém tem preguiça. Próximo, 25. Sim, gosta e pratica sempre, tá? Então, foi essa quantidade que falou que gosta de praticar esporte. No laranjinha, a gente vê aqui, ó, que 10 responderam que não gosta e nem pratica. No verde,
Temos 10 que gosta, porém não tem dinheiro para praticar. E aqui no roxo a gente tem a quantidade de 15, que diz que gosta, porém não tem tempo, certo? E aqui a gente tem o nosso gráfico com a de quem gosta, de quem pratica, certo? De quem não gosta, de quem gosta, porém não tem dinheiro e quem não tem interesse algum pelo esporte, tá bom? Então vamos lá. Na letra A fala assim: todas as pessoas entrevistadas, gostam de praticar esportes? Pela leitura aí do gráfico que a gente fez, a gente pode colocar qual resposta aí? Que não é? Porque pelas quantidades ali que a gente percebeu, nem todos, não existe assim um equilíbrio que sim, que não. Então a maioria disse que não, certo? Então você vai colocar aí não. B. Quantas pessoas responderam à entrevista no total? Para você responder aqui a letra B, você vai fazer a soma, certo? Dessas quantidades e assim chegar no valor final. Então vamos lá. 40 mais 25. Quanto? Muito bem, 65. Com mais 10, 75. Com mais 10, 85. 85 mais 15. Show! Fecha no valor de 100, certo? 100 pessoas participaram, certo, dessa entrevista no total. Letra C. Quantas pessoas praticam esportes, certo, de acordo com o gráfico? Quantas, galerinha? Só completar aqui. 100 pessoas. Pronto. Letra C. Quantas pessoas praticam esporte de acordo com o gráfico? 25 pessoas, certo? Vamos agora passar para a letra D, certo? Ele vai só ajeitar aqui que o quadro para não atrapalhar vocês, certo? Não, sem, para não confundir, certo? Pronto, agora ficou certinho. Letra D. O resultado da pesquisa é positivo? Por quê? Pelo que a gente viu, aí com a leitura do gráfico, o resultado não se considera positivo, porque a maioria das pessoas não praticam esporte, certo? Então, o resultado a gente não vai considerar positivo. Ok? Então, a gente pode ver que não podemos considerar positivo, porque a maioria das pessoas não praticam esporte.
transporte. Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Qualquer dúvida, procura a Thierry lá no WhatsApp, tá bom? Que ela vai tentar lhe ajudar. Então, mando para vocês um beijão, um abraço bem apertado e até a nossa próxima aula. Tchau!